Graça e paz, igreja. Amém? Hoje estou responsável por trazer a palavra de Deus para vocês. Amém? Amém. Aproveitar que vocês já estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Jó. Vamos só fazer a leitura e podem sentar. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Acompanha comigo aí. Na terra, Jó. Oi. Na terra de Uz vivia um homem. Vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Lá no versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo, Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Pode se assentar, irmãos. Creio que todos aqui conhecem a história de Jó. Aí a gente fala, Jó era um cara azarado, porque aqui fala que ele era um homem íntegro, temia a Deus e evitava fazer o mal. E mais para frente vamos ver que Satanás começa a tocar nos seus bens, na sua família, começa a destruir a vida dele. E o tema da palavra é como identificar ataques do inimigo em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que temos um inimigo mortal, onde sua missão é roubar, matar e destruir. Todos conhecem a história de Jó. Ele tinha muitos bens, era uma família feliz, grande, mas do dia para a noite tudo mudou. Antes Jó tinha uma vida boa, com muita saúde, alegria, fartura. E de repente restaram somente solidão, carência, doença, dor e muito sofrimento. Lá em 1 Pedro 5, 8 ao 9, a palavra de Deus nos diz, estejam alertas e vigiem,
o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Amém? A palavra de Deus é bem clara. Ele está o tempo todo em nossa volta, em nosso derredor, esperando uma oportunidade para destruir as nossas vidas. Aí, aqui está o exemplo de Jó. Satanás chegou a Deus, falou que Jó era tão feliz, tão próspero, porque como se Deus tinha colocado uma cerca em volta dele, como se Deus estava o tempo todo protegendo ele, mas Deus estava. Mas Deus queria provar para Satanás que, mesmo através das dificuldades, das circunstâncias, ele continuaria sendo fiel a ele, fiel a Deus. Aí é o momento que Satanás sai para destruir com a vida de Jó. O primeiro ataque dele foi nos filhos. Está lá no capítulo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles, e morreram todos. E eu fui o único que escapou para contar. Isso foi o mensageiro que foi até Jó. Só de começo, Satanás já matou todos os filhos dele. Se coloque no lugar de Jó. Se Deus me livre, chega a acontecer um desastre com um filho seu, o que você faria? Você não teria estrutura. Seu mundo desmoronava. Isso é certeza. Mas Jó continuou firme. Apesar de ter perdido seus filhos, ele continuou firme. Mas vamos levar não no lado da morte física dos seus filhos, mas na morte espiritual deles. Que nem o mundo oferece muitas porcarias, como drogas, vícios, bebidas, prostituição. Não precisa pensar nele morrendo fisicamente, mas sim espiritualmente, perdendo a sua santidade. É o que acontece com muitos jovens, meu. Estão aí perdidos no mundo, nas drogas, procurando felicidade onde não há. Porque é apenas uma ilusão. A bebida, a droga, é uma ilusão. Aí você fala, mas meu filho não é adolescente, é criança. Então vamos levar pela televisão. Você deixa ele assistir televisão? Você deixa ele mexer no celular, na internet? Tá aí a televisão mostrando só o que não edifica, só porcaria. Essa semana o pastor mandou lá no grupo da igreja. Não sei se todos teve a oportunidade de ver. E a internet, você acompanha ele no que ele está olhando na internet? A internet veio para o bem e para o mal. Às vezes você está perdendo o seu filho para a internet e não consegue enxergar isso. Estou falando aqui só o espiritual, não estou falando de você perder o seu filho, dele morrer e você tem que enterrar, só o espiritual. Que é o que está matando muitas famílias. É onde o diabo está mais atacando nas famílias, é através dos filhos. Porque, cara, se você tem um filho, você criou ele desde pequenininho, ensinou o caminho certo para ele, e do nada ele começa a desviar, meu. Você fica... É certeza, seu mundo desmorona, cara. Você vai tentar segurar aquilo, mas por dentro, meu, você vai estar só o bagaço. Isso é certeza, é difícil o pai e a mãe que falam, tá tudo bem, mas não tá bem. Por dentro ele está se corroendo, por dentro ele está destruído. Você tem sofrido contra os ataques sobre a vida dos seus filhos? Você tem sofrido? O que você tem feito para não acontecer esses ataques do mal sobre a vida dos seus filhos? E aí você me fala, eu não tenho filho. Um dia você terá filho, só se você não queira. Amém? O segundo ataque, esse
Esse é o ataque nas finanças. É o mais, nesse tempo de pandemia, é o que mais está acontecendo. Satanás tem atacado muito as finanças, as nossas finanças. Aí, lá no versículo 14, eu vou ler para vocês. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapei para lhe contar. Aqui Jó tinha, aqui no comecinho começamos a ler que ele era um homem muito rico, ali no Oriente. E do nada, vem os sabeus, roubam um pouco dos seus animais, daquela riqueza que tinha construído, e matam o restante, deixa ele sem nada. Aí eu levo para hoje, você. O que está destruindo a sua finança? O que está afetando a sua finança nos tempos de hoje? Às vezes passamos por dificuldades financeiras, começamos a murmurar, acabamos nos afundando mais. Não consigo. Eu falo isso, gente, porque muitas das vezes eu me pego murmurando nas minhas finanças. Muitas das vezes quando eu vejo, já murmurei, já falei. Mas aí às vezes eu paro para pensar, mas por que eu tô afetado nessa área? Que brecha que eu dei para Satanás entrar na minha vida, nas minhas finanças? Aí fica para você refletir, puxa na sua cabeça, o que você está deixando de fazer ou o que você está fazendo para Satanás estar afetando as suas finanças? Você está dizimando? Você está ofertando na casa do Senhor? Assim como a irmã Vera falou, devemos devolver os 10%. Ou você fala, estou dizimando, ofertando, então você deve estar gastando demais do que você ganha também. É difícil, não existe brasileiro que consegue administrar certinho a sua finança, mas a maioria não consegue, gasta mais do que ganha. Se você ganha R$1.000, você gasta 1.500, 2.000, aí vai ficar murmurando, Deus, estou passando na prova, não consigo pagar minhas contas, mas não parou para pensar que gastou além do que recebe. Não parou para pensar, não estou ofertando, deixei de ofertar, deixei de dizimar. Porque Deus, Ele quer nos abençoar financeiramente. A palavra dele é bem clara. Ele quer abrir as portas do céu sobre nossas vidas. Quer derramar chuva de bênçãos. Quer encher os nossos celeiros. Então reflita, o que você está pecando nas suas finanças? Que o inimigo está destruindo a sua finança? Você está gastando com bobagem, com coisas supérfluas? Eu aprendi uma coisa, quando você vai comprar alguma coisa, você pensa, é necessário? Eu posso comprar? Sempre vai com essa mentalidade, é necessário isso para mim? Eu posso esperar mais um tempo? A não ser saúde, gente. Muitas das vezes você precisa comprar um remédio, você tem que tirar de uma conta para comprar o remédio. Mas se vou comer um lanche, eu tenho como comer aquele lanche? Eu tenho como comprar aquela roupa agora? Eu posso esperar? Reflita sobre isso. O terceiro ataque, na saúde. Lá no capítulo 2, versículo 7... 2:7. Saiu, pois, que já é a segunda aprovação na vida de Jó. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava sentado entre as cinzas. Com ele se coçava as suas feridas com um caco de telha. Aqui, a primeira aprovação de Jó foi que Satanás destruiu foi as suas finanças, sua família. A segunda foi na sua vida, na sua saúde.
Aí o terceiro ataque é a saúde. Como está a sua saúde? Você está no peso certo? Ideal para sua altura? Você tem ido no médico fazer um check-up? Você tem praticado exercícios físicos? Como está a sua saúde? Reflita, como está a sua saúde? Você está gastando, dependente de remédios para dormir? Às vezes Satanás está atacando a sua vida, e isso, numa insônia, numa depressão, e não conseguimos ver. Reflita sobre a sua saúde, se você está com a saúde ideal. Se você está, na verdade, reflita, você é templo do Espírito Santo. Você está cuidando desse seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Deus está gostando do que você está fazendo com o templo dele? Irmãos, tudo que eu estou falando aqui, a maioria acontece comigo. Nesse do físico, eu não pratico exercício físico nenhum. Estou falando aqui, às vezes o irmão fala, mas ele não pratica e fica falando. Tem que praticar. Assim como eu tenho que praticar, muitos também têm que praticar. Amém? O quarto ataque, no casamento. Lá em Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios a Deus. A mulher de Jó ali naquele momento, ela fez o papel de Satanás. Ficou ali na cabeça dele: amaldiçoa Deus, olha o que ele fez com a sua vida. Mas Jó continuou firme. Eu lhe pergunto, como está seu casamento? A sua esposa, o seu esposo está caminhando lado a lado com você? Vocês estão tendo o mesmo pensamento, o mesmo foco? Vocês estão lutando essa guerra junto? Às vezes tem casamento sendo destruído aí por bobeira. Por causa de bobeira, por causa de passado. Por causa de lembranças do passado, acaba com o casamento. Por causa de nada, qualquer coisinha. Eu muitas das vezes me pego brigando com a minha digníssima por causa de nada. Por causa de nada, mano. Aí um tem que ser mais ciente, né? E puxar a orelha do outro. Falar, não, tá errado. Porque querendo ou não, a brecha que você abre. Vocês dois são uma só carne. Uma brecha que você abre, Satanás entra, acaba com o seu casamento. Aí você me fala, eu não sou casado. Você vai casar. Só se você morrer, irmão, antes, você não vai casar. Mas não pode morrer antes de casar. Tem muitos irmãos aqui. Tem muitos não. Tem uns que já casou, tem outros que vai casar, muitos que vão casar. Aí você já pega aí para o seu casamento o que deve ser feito. Firme na presença de Deus. Um único só propósito. Reflita isso para o seu casamento. Você que é casado, reflita isso no o que você e seu cônjuge está fazendo para que Satanás está tentando destruir o seu casamento. É a bebida? O quê? Reflita sobre isso. O quinto ataque é em nossa mente. O quinto ataque é a nossa mente. Jó sofreu todo tipo de ataque. Agora vocês imaginem o quanto ele sofreu. Muitas vezes vemos pessoas que surtam, aquelas pessoas que têm atitude tolas,
o diabo está o tempo todo ali atacando a mente dos filhos de Deus, fazendo com que raciocine de uma forma incorreta a visão do pastor em relação à igreja, fazendo sobre a família pensamentos que não convêm com a palavra de Deus sobre a família. O diabo fica o tempo todo ali só lançando aquela setinha na sua cabeça, na sua mente, o tempo todo. Às vezes o pastor prega aqui, o irmão prega, o diabo está ali, lança na sua cabeça, aquele irmão lá está muito doido falando aquilo lá, está errado. E você acaba pegando isso e levando para o coração. Acaba gerando uma ferida no seu coração. Devemos blindar nossa mente contra o ataque do mal. Porque ele quer atacar os nossos sentimentos. Tem muitas pessoas que acabam saindo de uma congregação, de uma igreja, por causa de uns sentimentos que foi aquilo que foi dito, ele não aceitou. Foi o diabo usando aquela palavra, usando a mente dele. E ele não soube pensar que aquilo era bom para a vida dele. Às vezes ele fica aqui, o irmão está falando da minha vida. Não, é Deus falando para você. Porque o irmão não vai subir aqui e meter o pau em você, conhecendo você, meter o pau, falar de você. Não, é Deus. Você tem que aceitar isso para você, que é Deus querendo curar alguma ferida. E devemos blindar a nossa mente. Porque Satanás é o tempo todo, lá em 1 Pedro, que nem eu li, o tempo todo à sua volta, esperando o momento certo. O tempo todo jogando seta. O tempo todo. Para poder destruir as nossas vidas. Então devemos ficar com foco em Jesus. Devemos, lá em Gálatas fala que devemos colocar o capacete para proteger a nossa mente. Gálatas nos diz, para podermos guerrear. Aí você me fala, puxa, só tem os ataques, como que eu posso me defender? Aí eu vou falar para você como vencer aos ataques do inimigo. O primeiro, quebrantamento e adoração. O coração quebrantado, que independente das circunstâncias, que qualquer circunstância de destruição do que for, um coração quebrantado ele sempre irá adorar e não murmurar e não amaldiçoar. Isso daí a gente consegue depois de termos um coração totalmente transformado por Deus. Temos que ter um coração totalmente transformado por Deus, para podermos ter esse quebrantamento. Aí você fala, puxa, mas não é fácil, você está passando por tribulação e está adorando Deus o tempo todo. Não é fácil mesmo não. Porque se você não passar por tribulação, o inimigo não estiver te atacando, isso é certeza que você não está incomodando ele. Você está fazendo o que ele quer. Às vezes as pessoas chegam e falam, puxa, Satanás está furioso comigo, levantou contra a minha vida. Sim, ele vai levantar. Porque se não levantar contra a sua vida, você está sendo amigo dele. Você está fazendo aquilo que ele quer. Porque ele veio aqui para roubar, matar e destruir. Ele não gosta da gente. Não gosta de você. Não é seu amiguinho, não é meu amiguinho, não é amiguinho de ninguém. Então ele quer te destruir. E na onde que conseguimos combater? Através da adoração a Deus. Engrandecendo o nome de Deus. Às vezes você está passando por uma tribulação, mas quer lutar ela sozinho. Não. Temos o jejum e a oração. Temos que procurar a Deus. Temos que nos fortalecer. Muitas vezes queremos fazer nossos punhos, fazendo a nossa vontade. E nunca dá certo. É sempre na vontade de Deus. Temos nossos planos. Mas quem dá o último aval que autoriza é Deus.
Nós temos nossos projetos. Então devemos orar, jejuar, para nos fortalecer. E para que possamos lutar contra o inimigo. E que possamos conseguir derrubar essas fortalezas que ele coloca em nossas vidas. E que possamos estar firmes para poder ultrapassar essas tribulações. Lá em Marcos 9, 29, não precisa abrir, irmãos. Lá diz, essa espécie só sai pela oração e jejum. Foi isso que Jesus falou depois de expulsar um demônio de um menino. Os discípulos chegou a Jesus, Jesus, mas por que não conseguimos expulsar? O Senhor só chegou e falou, sai, e o demônio saiu, jogou o menino longe, saiu do menino, nunca mais voltou. Aí ele fala aqui claramente, pela oração e jejum. Você tem orado e jejuado pela sua família? Pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu amigo, pelo seu pastor, pelo seu irmão em Cristo? Você tem orado, você tem jejuado? É difícil jejuar, irmão. É difícil. E orar também, se levantar de madrugada, é difícil. Todo dia temos a oração da madrugada, eu fico responsável na terça. É uma luta, meu. Eu já deito na segunda para dormir e já fico ali ligadão. Toda hora acordando para não perder o horário. Porque é difícil. As coisas de Deus é difícil. Não é fácil. Então temos que estar o tempo todo orando, jejuando. Porque se você não orar e não jejuar, você não vai incomodar o mal. Você não vai se fortalecer. É difícil você tirar as coisas que você gosta, é difícil. Mas a palavra lá em Marcos fala, para você expulsar um demônio, você tem que estar fortalecido no jejum, na oração. Porque senão você uma hora vai precisar ir com o pastor lá expulsar um demônio e você vai apanhar dele lá. Ele vai rir de você e falar, quem é você? É difícil, mano. É difícil, eu já participei, vi como é que o trem é cansativo. É difícil. O terceiro, devemos nos fortalecer pela palavra de Deus. Em Mateus 4:4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o que nos mostra o que é certo e o que é errado. Temos que nos encher da palavra, viver a palavra. Devemos agir com base nas promessas de Deus. Lutas teremos bastante, mas a vitória é certa. Devemos nos encher deste livro, a palavra de Deus. Não devemos ficar no achismo, eu acho. Não, a palavra de Deus. Aqui é o manual para você se fortalecer. Esse aqui é o alimento. Esse aqui alimenta o seu espírito. O físico é uma carne, um pão, um lanche, mas o espírito é a palavra. Temos que ter esses três com a gente: jejum, oração e leitura da palavra. Porque sem eles não somos nada. Você não foi criado para ser um derrotado. Você foi chamado por Deus para ser um vencedor. Não abra mão do seu casamento. Lute por ele. Não abra mão do seu filho. Lute pela vida do seu filho. Não abra mão da sua família. Lute por ela. Você é mais que vencedor. E se estiver passando por alguma dificuldade, corra até Deus, que Ele pode te ajudar. Corra até Ele, que Ele está o tempo todo te esperando. Às vezes você fala, mas eu não quero nada disso. Então você tem que pedir pela sua vida, para Deus mudar o seu coração e seu pensamento. Amém? Essa foi a palavra que eu tenho para os irmãos. Aí, Jó é uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa de inspiração. Porque independente da dificuldade que ele estava passando, ele nunca deixou de agradecer a Deus. Ele nunca deixou Deus. Não é eu, não é você que vai estar devendo ali o mercado e não tem como pagar, vai ficar murmurando. Não é eu e você que
que vai entrar ali na bebida para esquecer um relacionamento, entrar nas drogas. Ó Jó, o Jó perdeu tudo, mano, tudo, morou na rua, seus amigos na verdade não ajudaram em nada, só foram lá por ir, porque não falaram uma palavra com ele, nada, ficaram com dó, com pena dele. A pessoa que era para estar do lado dele, ajudando ele, a sua esposa, ó a ideia da mulher, amaldiçoa Deus e morra. Ó a ideia, que era para estar ajudando. Então, essa tribulação que você está passando, às vezes Deus colocou na sua vida para te fortalecer, e você não está conseguindo enxergar. Às vezes você passando por essa tribulação, por essa prova, você vai estar mais forte. Faça como Jó. Agradeça, louva a Deus, não murmura, irmão. Amém? Aqui que nem, vamos ficar de pé? É igual eu disse, né? Você é mais que vencedor. Você nasceu para vencer. Amém? Vamos fechar nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Feche seus olhos. Apresente a Deus qual a dificuldade que você está tendo na sua vida, a prova, a tribulação. Apresente a Deus nessa noite, que Ele está aqui essa noite. Ele quer te ajudar. Ele não te abandona. Independente do que você faz, Ele não te abandona. Ele está o tempo todo ao teu lado, para te fortalecer, para te livrar de todo mal. Só basta você correr até Ele e pedir por ajuda. Querido Deus, Pai maravilhoso, apresenta aqui, meu Pai, a vida dos seus filhos, dos seus servos, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha estar fortalecendo eles, meu Pai. Que o Senhor venha estar fortalecendo o casamento, meu Pai. Que o Senhor venha estar libertando filhos de drogas, meu Pai, da prostituição, meu Pai, da bebida. Que o Senhor, meu Pai, venha estar restaurando família nessa noite, meu Pai. Restaurando casamento nessa noite, meu Pai. Pedimos a Ti, meu Pai, que fortaleça o Teu povo, meu Pai, nas tribulações. Que eles possam passar por ela, meu Pai, engrandecendo o Teu nome, meu Pai. Que independente da circunstância que ocorrer, meu Pai, que eles venham Te engrandecer, que eles venham Te adorar, meu Pai. Que eles, meu Pai, venham buscar na Tua palavra, meu Pai, o alimento que nos fortalece, meu Pai. Que eles venham, meu Pai, estar em jejum e oração constante, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, esteja, meu Pai, protegendo o Teu povo, meu Pai, do ataque do inimigo, meu Pai. Que o Senhor esteja blindando suas mentes, meu Pai, das setas que o mal tem lançado sobre a vida deles, meu Pai. Que nada de ruim venha acontecer com eles, meu Pai. Esta é a minha oração, em nome santo do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, igreja, amém.